Brasil nem chegou a sair da primeira onda da pandemia da Covid-19 e uma segunda onda, possivelmente mais grave, já bate à sua porta. A população relaxou nas medidas de prevenção e os números voltaram a crescer. O país se aproxima das 175 mil mortes provocadas pela pandemia. Nunca, na história do Brasil, tantas pessoas morreram em tão pouco tempo, vítimas de uma mesma causa. No programa de hoje, nós vamos traçar um panorama atualizado da Covid-19. Nossos entrevistados são Danilo Palmeira, infectologista dos hospitais Oswaldo Cruz, HC e Português, e Tereza Lira, professora da UPE e pesquisadora da Fiocruz. Obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Danilo, eu vou começar com você e aí te pergunto se é sim isso que está acontecendo, uma segunda onda se sobrepondo a uma primeira onda da qual a gente nem conseguiu sair. Olá a todos, eu sinto-me honrado em poder participar do programa Opinião mais uma vez. É sempre bom trocar uma ideia com vocês em tamanho nível de conhecimento e de acesso. Esse termo segunda onda é um termo técnico, é um termo que tem um peso. Então, na minha opinião, a partir do momento que dados oficiais admitem uma segunda onda, como vem acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, algumas medidas passam a ter maior valor. Então, nessa corrida eleitoral, em que precisavam ser mantidos algumas datas, algumas metas, esse termo não foi aceito. Então, falou-se em repique da primeira onda, uma primeira onda mal acabada, digamos assim. Só que nós, médicos assistenciais, observamos um aumento, isso já há algumas semanas, eu falo até em mês, um aumento significativo no número de casos. Então, o serviço público de referência Oswaldo Cruz sem leitos disponíveis e a rede privada tendo que se estruturar para atender essa demanda dos planos de saúde. Então, eu não sei te afirmar se é uma segunda onda, mas que o trabalho aumentou e que o nível de preocupação dos médicos e governo aumentou, com certeza. Tereza, repique ou segunda onda, mas a minha pergunta para você é se há evidências de que este será um momento talvez até mais grave do que aquele momento ali entre maio e julho no Brasil, que a gente teve um pique assim, muito alto da contaminação pelo coronavírus, pelo novo coronavírus. Bom, antes de tudo, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Eu acho que o Opinião Pernambuco tem uma tradição de trazer debates que concernem ao Estado, mas que ampliam, né? E eu acho que é uma boa oportunidade da gente conversar. Veja, eu não acho que é uma segunda onda, eu acho que é um repique. O Brasil nunca saiu, não teve um momento que a gente pudesse dizer, de fato, a gente está vivendo uma tranquilidade. Evidentemente que teve uma redução da demanda por leitos, a demanda, mas em nenhum momento, se a gente for olhar os gráficos da Europa, houve um grande pico entre abril, maio, depois teve um claro arrefecimento e esta onda volta, de fato, a crescer recentemente, exigindo novas medidas. Como o Brasil, em nenhum momento, teve uma estratégia nacional de enfrentamento da Covid, e como mesmo os estados, tomando algumas iniciativas, houve problemas, tá certo? E a gente pode discutir um pouco mais esses problemas. Então, em nenhum momento a gente teve, de fato, um arrefecimento e agora vivendo uma volta que caracterizasse uma segunda onda. Então, eu diria que a gente tem um repique, como o Danilo colocou. Os hospitais começam a mostrar uma demanda muito maior do que algumas semanas anteriores. E o que eu acho grave é que isso não foi colocado para as populações, em função do calendário eleitoral, não é?
E já se tornava evidente. Então, assim, eu sou médica, embora não exerça, mas conheço, fui docente da UPE durante 30 anos, então conheço vários alunos ali que passaram por mim. Minha filha é médica, meu genro é médico, então essas pessoas há várias semanas que já alertavam, olha, está crescendo o número de casos, alguns casos de reinfecção, então houve um repique, mas não uma segunda onda. Bom, Danilo, aí, quando a coisa começou a ficar aparecer mais grave no Brasil, começou a correria para a construção de hospitais de campanha, contratação de equipes de saúde, né? Essas equipes precisaram ser reforçadas, e o que se viu depois, quando os números começaram a cair um pouco, o número de mortes, o número de internação, foi o desmonte dessa estrutura médico-hospitalar que havia sido criada para enfrentar a pandemia da Covid-19. Sem essa estrutura, porque ela já foi desmontada, o que vai acontecer? Estela, é uma grande preocupação médico-sanitária como nós iremos tratar esse segundo momento. A professora Tereza colocou muito bem a gênese da situação, a mudança de status foi muito precoce. Então, em nenhum momento nós tivemos dados 100% favoráveis, né, conforme norteavam os protocolos e fluxos, dizendo, olha, esse é o momento de reabrir. Então, essa reabertura ocorre precocemente, sem a devida educação e informação das pessoas. E agora a gente tem um número exponencial, ascendente de casos, com a população sem receber uma ordem de comando do governo, em vários níveis, municipal, estadual, presidencial, de que devemos reduzir. Então, nós estamos observando o aumento do número de casos, Rio de Janeiro está o caos, essa sua fala se aplica muito bem ao estado do Rio de Janeiro. Eles tinham 7 hospitais de campanha, inauguraram 2, fecharam 1. Eu tenho amigos e parentes, a rede de assistência no Rio tem aumentado bastante, justamente porque a estrutura não está pronta. E aí tem um calendário de festas, Ano Novo, tem uma série de eventos que isso vai gerar uma captação financeira absurda para o país, né? O calor, o verão no Brasil é associado com mobilidade de pessoas e gasto financeiro em diversas instâncias. Então, tudo isso somado nos preocupa bastante. Bom, Tereza, a gente não teve em nenhum momento uma campanha em nível nacional, uma campanha comandada pelo governo central, pelo governo federal, de esclarecimento à população sobre a pandemia, sobre os riscos da pandemia. Muito pelo contrário, né? Eu te pergunto, até que ponto essa ausência de uma campanha, ausência de um controle nacional, essa ausência, até que ponto ela é responsável pela situação de agravamento que a gente está vendo agora em relação à pandemia da Covid-19? Eu diria que ela é totalmente responsável. Tá? Eu acho que, assim, em nenhum momento houve uma decisão política de um comando nacional articulado. E acho que um dos primeiros artigos que eu li, logo no começo da pandemia, eu acho que ainda no mês de março, era um editorial da revista Lancet, em que o editorialista colocava que, para enfrentar um problema desta magnitude, o mais importante era o comando único. Então, o que a gente assistiu foi uma negação da ciência, uma contra-informação de medicamentos que eram ineficazes, criando um conflito, inclusive com a categoria médica. Então, assim, eu não tenho dúvidas, né, que esses 170 e quase 5 milhões de pessoas mortas, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Por outro lado, eu queria colocar algumas questões. Veja, eu acho que, indiscutivelmente, os estados tiveram uma atitude de não negação, como o governo federal, então eles compreenderam a importância de seguir orientações da Organização Mundial de Saúde, de reconhecer o papel da ciência, mas, a meu ver, houve erros importantes nas estratégias. Veja, existe um dado que mostra que o estado de Pernambuco, junto com o estado do Acre, é o estado que menos testa casos. Ou seja, Pernambuco não sabe o que de fato
aconteceu e vai acontecer no seu estado. A gente não conhece. Sem o que nós chamamos de inteligência epidemiológica, você enfrentar uma epidemia é extremamente difícil. Então, a meu ver, esse foi o primeiro equívoco de não nortear as ações pela inteligência epidemiológica, de eu conhecer como a doença se distribui no território para identificar as especificidades e fazer ações específicas. Então, isso era uma estratégia de evitar casos. A gente teve ações importantes, sim, para evitar mortes. Mas mesmo essas ações, por exemplo, com os hospitais de campanha, mostrou-se problemática. Porque Recife praticamente desmontou todos os hospitais de campanha. E será que Recife vai ter condições de reativar esses hospitais de campanha? Eu digo, inclusive, financeiramente. Então, teria sido muito mais estratégico equipar os hospitais já existentes, os hospitais públicos, porque Pernambuco vive um déficit crônico de unidade de terapia intensiva. A crise se agudizou muito com a Covid-19, mas a carência de leitos de UTI já era crônica. Então, se houvesse um investimento em equipamentos permanentes, a gente estaria talvez menos assustado nesse momento. Uma outra coisa que eu acho que faltou foi utilizar as equipes de saúde da família. As equipes de saúde da família estão presentes nos territórios. Essas equipes teriam sido fundamentais, inclusive, para reduzir os novos casos, não é? Porque conhece a comunidade, conhece a especificidade dessa comunidade. Então, elas tinham que ter sido inseridas com treinamento, equipamentos de proteção individual, capacitação dos seus profissionais para a identificação precoce e o acompanhamento dos pacientes em casos leves para encaminhar em caso de sinais de alerta. Então, isso teria sido extremamente importante. E uma carência total, e aí não foi só do nível nacional, de campanhas de esclarecimento para a população. Não houve nenhuma campanha na mídia intensa para esclarecer a população. Então, muita gente foi recorrendo às mídias sociais, que trabalha com a contra-informação. Quantas fake news a gente viu recentemente, e eu nem vou citar, está nem longe da gente o processo eleitoral. Não é? Então, essa fonte de informação, ela tem problemas. Então, tinha que ter tido uma campanha massiva de esclarecimento sobre o quadro clínico da doença, quando procurar o serviço de saúde, sobre a importância da utilização da máscara, sobre a importância do distanciamento social, porque para nem todo mundo ficou claro porque é importante eu estar isolada dentro da minha casa. E a outra questão fundamental, Estela, é que não se pensou que o Brasil é um país profundamente desigual, que a nossa cidade do Recife é uma cidade de uma desigualdade extraordinária. E a realidade de bairros como Graça, Jaqueira, Casa Forte, não é a mesma dos altos, não é a mesma da periferia, onde as pessoas vivem com carência de água, nem todo mundo tem água todo dia. Então, como é que eu vou dizer, fique em casa, lave a mão frequentemente, se as pessoas sequer têm água? Então, essas questões não foram enfrentadas pelo poder público como deveriam ter sido enfrentadas. Mesmo que não seja possível suprir isso, mas de politicamente enfrentar essas questões, buscando algumas alternativas. Por exemplo, poderiam ter se utilizados equipamentos públicos e a rede hoteleira ociosa para, por exemplo, os auxiliares de enfermagem, utilizarem as redes hoteleiras ociosas para ficarem distanciados da sua família, evitando o contágio intradomiciliar, que a gente sabe que isso aconteceu. As famílias dos profissionais de saúde, inclusive dos médicos, quando eles adoecem todo mundo. E essas pessoas estão circulando nos ambientes de alta contagiosidade. Né? Então, essas questões poderiam ter sido enfrentadas. E eu acho que, neste momento, a gente vai ter muito mais dificuldade de fazer a população aderir a essas medidas. A gente vai fazer um intervalo agora, Tereza e Danilo, mas o intervalo é curto. Para você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o avanço, novo avanço aí da Covid-19, da pandemia da Covid-19 no Brasil. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a pandemia da Covid-19
que voltou a crescer no Brasil. Eu converso com Danilo Palmeira, infectologista dos hospitais Oswaldo Cruz, HC, em português, e também com Tereza Lira, professora da UPE e pesquisadora da Fiocruz. Danilo, a equipe técnica que trabalha no enfrentamento à Covid-19 da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde a situação, a gente já falou aqui, está muito grave, divulgou uma nota técnica recomendando ações rápidas por conta desse avanço da pandemia. Entre essas medidas, cancelamento de eventos e fechamento de praias. Eu queria a sua opinião sobre essas medidas solicitadas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também saber se você acha que são medidas que devem ser aplicadas aqui a Pernambuco. Estela, eu costumo comparar essa concepção de realidade atual com a que a gente teve em janeiro. Então, as pessoas ficavam naquela dúvida, insegurança: será que vai chegar aqui? Será que essa epidemia na China, que está indo para a Europa, vem para cá? E aí foi se aproximando e chegou. Então, se nós fizermos uma analogia com o mundo enfrentou essa segunda fase de fechamento. O que os pesquisadores do Rio de Janeiro estão tentando alertar é que aquela velha fala de especialista: se a gente não mitigar, se a gente não reduzir o número de novos casos em tempo oportuno, a quantidade de novos pacientes, ela não vai ser atendida, não vai ser suportada pela rede pública de saúde, pela rede de saúde de maneira geral. Então, o que eles tinham observado lá é um crescimento exponencial dos casos, e daí vem essas notas. O status, o modo operacional do profissional mudou. Então, os médicos, os enfermeiros, toda a equipe, fisioterapeuta, a gente começa a entender como é que funciona a doença, que intervenções têm resultado. A professora Tereza colocou as medicações, cloroquina e ivermectina, cada vez mais saem ensaios clínicos mostrando ineficiência. Então, as medidas, o uso do corticoide no momento certo, posição prona, ventilação mecânica de forma adequada. Tem um antiviral, que é o Remdesivir, que tem mostrado alguns dados promissores, mas é venoso em pacientes mais graves. Enfim, então, eu já tenho uma intimidade com a doença, eu conheço as fases distintas, então o meu status operacional ele está melhor funcionante do que antes. A questão é que, se a demanda de novos pacientes aumenta de forma tão grave, tão significante, eu não tenho suporte para atender isso e eu começo a fadigar e a cansar. Eu costumo brincar com os colegas que eu estou em modo de voo de cruzeiro. Atendo, consigo, mas o cérebro humano, o corpo, as reservas vão se acabando. Ô Danilo, o que você levanta aí é a possibilidade, sim, da gente ter, estou me referindo especificamente aqui a Pernambuco, a gente ter um sistema de saúde colapsado, se essas medidas preventivas não forem apesar de algumas falhas, né, como houve em todo o território nacional, eu parabenizo o governo do estado de Pernambuco. Eu fazendo uma reflexão sobre as eleições, os governos que tiveram algum êxito no enfrentamento da pandemia, eles foram mantidos. Então, a gente consegue observar aqueles estados, Rio de Janeiro é um exemplo disso, em que foi preocupante, as ações foram preocupantes, eles não conseguiram ser legitimados pela eleição. Então, o nosso estado tem dado conta e tem condições ainda de voltar alguns passos, reabrir serviços, né? Nós não estamos perto desse colapso, não. Nós estamos numa situação de aumento dos casos, né? Começam a surgir alertas da rede assistencial, mas eu acredito que sim, nós temos condições ainda de dar algum suporte. Agora, não é essa alguma segurança que eu lhe dou na fala que vai me autorizar a que as medidas de prevenção, como, né, manter distanciamento, reduzir o número de eventos, enfim, as medidas que previnem a circulação das pessoas sejam efetivas. Então, é um trabalho orquestrado com diversos fatores que me permitem que esse nosso sistema funcione, mas isso precisa de um suporte das medidas de saúde pública, de saúde sanitária. Tereza, o Ministério da Saúde, na terça-feira, 1º agora de dezembro, anunciou um programa preliminar
para vacinação no país. Esse programa preliminar prevê 4 etapas e seria, em princípio, desenvolvido ali entre março e junho do próximo ano. Eu vou falar aqui rapidamente sobre essas 4 fases e vou pedir para que você comente a possibilidade de ser um programa eficiente ou em que medida ele aparece falho para você. A primeira fase, vacinação para os maiores de 75 anos e profissionais de saúde, e também os que têm mais de 60, mas vivem em asilos ou instituições psiquiátricas. No segundo momento, as pessoas entre 60 e 74 anos. Na terceira fase, pessoas com doenças que elevam o risco de complicação da doença, como os problemas aí cardiovasculares. E na quarta fase, a última fase, o pessoal de força de segurança e salvamento, os professores, funcionários do sistema prisional e a população carcerária. Então, essas seriam as pessoas contempladas nesse programa de vacinação previsto pelo Ministério da Saúde. Eu vou pedir para você comentar rapidamente em que medida ele pode ser eficaz ou não. Bom, veja, primeiramente, eu acho que ter uma estratégia de priorização não é uma estratégia equivocada, tá certo? Então, existem grupos que prioritariamente precisam ser vacinados. O que eu discordo é que a cobertura seja de apenas 50% da população brasileira, ou um pouco menos de 50% da população brasileira. Eu acho que o Brasil tem uma experiência de um Programa Nacional de Imunização que era exemplar, mas que vem sofrendo. Porque, Estela, eu queria ressaltar uma questão importante. O Brasil tem um grande privilégio de ter o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde é o grande responsável por salvar vidas. Nós não temos muito mais mortes do que os 175 escandalosos milhões de pessoas mortas, porque nós temos um sistema chamado SUS. E este SUS tem um Programa Nacional de Imunização que é muito bem estruturado. Tem uma rede de frio capilarizada do território nacional. Então, nós temos um ponto de partida robusto para algumas vacinas, as de vírus atenuados. A gente não tem condições, por exemplo, de aplicar uma vacina como a da Pfizer, que exige uma rede de frio de menos 80 graus. Né? Então, veja, o fato de ter hierarquia não está equivocado. Agora, a meu ver, a vacina tem que ser garantida para todos. Para todos. Nós estamos diante de um evento particular, tá certo? Que não tem poupado faixa etária, a letalidade é maior em algumas faixas etárias, tá certo? Pessoas que têm comorbidade, então essas pessoas têm que ser olhadas com mais atenção, mas ela é universal. Nós temos jovens que morreram, jovens profissionais de saúde, recentemente, nós tivemos jovens de 32, 33 anos que foram a óbito, pessoas isdas, tá certo? Então, a meu ver, o equívoco se dá em limitar o número de pessoas a ser vacinadas. Eu defendo veementemente que seja vacina para todos, não é a população brasileira como um todo. Danilo, a gente tem 1 minuto para terminar o programa. Eu pergunto para você o seguinte, pegando aí essa proposta, esse planejamento preliminar do governo, vacinar aí 50% da população brasileira, alguma chance do país voltar à normalidade sem uma campanha massiva de vacinação contra a Covid-19? Com certeza não. Esse status de normalidade, eu acho que independente da vacina, a gente não volta, né? A pandemia Covid, ela veio como grande catalisador. Foi colocado aqui a deficiência de leitos de UTI, de rede pública de saúde, e aí vem uma pandemia exigindo excelência. Ou vocês melhoram esses aspectos, ou vocês vão padecer. Então, essa ciência de vacina, eu achei importante o Covid resgatar a importância da vacina. Há alguns anos se discutia, não vamos vacinar, algumas polêmicas ideológicas, e as pessoas começam a desacreditar na vacina. O impacto na saúde pública sanitária com a vacina foi essencial. Então, a pandemia vem para resgatar esse valor da vacina de maneira geral. Então, precisa se reforçar esses programas e expandir cada vez mais. Muito
Obrigada. Mais uma vez, uma pena que o tempo da gente está menor agora, né? Aí não dá para conversar tudo, principalmente um tema como esse, que nos incomoda a todos e que nos penaliza a todos. Mas a gente volta a conversar mais hoje, mais amanhã. Muito obrigada, Tereza, muito obrigada, Danilo, mais uma vez, pela participação de vocês no Opinião Pernambuco. Nós que Nós que agradecemos. agradecemos.